Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. A igreja está feliz? Então mostra um sorriso. Irmão, cadê o sorriso? As irmãs, elas já têm um sorriso natural. Os varões que não é fácil não, né? Cadê os varões dão um sorriso aí, irmãos? O pessoal é todo tímido, né? Cuidado, hein? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, hein? Amados, pode tomar seus assentos. Adore a Deus nessa noite. Jesus está nessa casa e Ele quer ser glorificado. Confesso que eu estou bem feliz e também bem preocupado, porque eu sempre venho no começo do ano aqui, né? Em janeiro pregar, e parece que foi ontem as coisas. Já faz alguns anos, né, pastor? Sempre venho. Lembro que ano passado eu vim aqui, eu vim com a minha mãe, com a minha irmã e um amigo do Paraná, o jovem Miquel. Eu falei, Senhor do céu, como o negócio já voou, né? Já estamos hoje no dia 13, né? Não é fácil. O tempo está passando. Já estou com 3.8 já, né? Jesus, né? Ano que vem aí já vem com 39 para cá, depois no outro ano rápido, estamos aqui para Deus. Eu quero nesta noite agradecer ao anjo dessa igreja, o pastor Diego, né? Deus te abençoe grandemente. Pastor, a gente sabe que geralmente o pastor da igreja não é o maior da igreja, porque o pastor serve as ovelhas, né? Mas no caso dele, ele é o maior. A altura dele, você é o mais alto da igreja, né? É? O senhor tem 1,4 m? 96. E o varão ali? É. Ah, não, mais baixo então. 1,96. Nunca vi um profeta numa vigília, no culto, falar que Deus ia te levantar na área do basquete? Não chegou nenhum profeta, não? Porque tem uns profetas aqui que dá até medo, né, irmãos? Foi numa vigília ali em São Mateus. Aí eu tirei a aliança, né? Que na verdade não era uma aliança, era um anel de formatura. Aqui é uma aliança, mas era um anel de formatura. Tirei do dedo, que estava coçando o meu dedo direito, e inchou. E fiz assim, coloquei no esquerdo, porque estava mais aliviado. E continuei ministrando. No final, a moça me levanta com tudo. Falei, eita Jesus, o que ela vai entregar? Pegou na minha mão e disse, olha, aquela que não quer te acompanhar na obra, que não quer estar ao teu lado, eu vou tratar com ela. Eu falei, oxe, minha mãe está aqui no culto, minha irmã está dormindo na vigília, a mãe está aqui na vigília. Ué, a cachorra não pode entrar no culto, como que o senhor vai tratar com ela? Aí terminou o culto e fui falar com a moça. Eu falei, mãe, quem que é essa moça que Deus vai tratar? Sua esposa. Eu falei, mas eu não sou casado. Eu falei, essa aliança aqui, esse anel é um anel de formatura. Eu falei, é que está coçando o dedo, eu coloquei desse lado. Olha, irmão, que coisa. É cada coisa, né? Mas isso agora é uma aliança, assim, né? E este ano, se assim Deus permitir, a gente já vai entrar na forca também. Jesus falou o quê? Tome a sua cruz e... Sim. Você já não pegou a sua cruz já? Aí a irmã falando bem ainda. Então quero agradecer a Deus nessa noite. Pastor Diego, Deus te abençoe. A vossa esposa, a vossa casa. Sabe do carinho que eu tenho pela vida do pastor, pela vida do ministério. E eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui sempre no começo dos anos que vocês iniciam esse trabalho. E esse mês é um mês muito difícil, porque graças a Deus que o pastor já entra em contato comigo muito rápido, né? Mas geralmente eu deixo sempre um jeito de tentar encaixar, porque eu gosto muito da igreja, gosto muito do servo do Senhor. Já sei que é um trabalho que já é marcado, né, pelo ministério, e Deus sempre coloca no nosso coração que vamos ser convidados, porque esse período é um período difícil, porque o Brasil para Cristo, que na verdade é o mentor desse trabalho, de 12 dias, de 6 dias, né? E quando eu acabo de pregar no trabalho do Brasil para Cristo,
eles já marcam para o outro ano, já deixam marcado. E eles, como não ficam trocando muito de pastor, né? Porque geralmente a Assembleia que tem esse problema, né? Você não pode marcar um culto com a Assembleia num prazo de 2 meses. Tem que marcar tipo assim, 15 dias ou 20 dias, porque se marcar, muda pastor, já muda pregador também. Então, geralmente, Batista, Brasil para Cristo, comunidades, já é difícil trocar os pastores, né? Então, eles já remarcam com a gente no outro ano, já fica marcadinho. Então, praticamente, a minha agenda já estava fechada. E aí, quando o pastor me passou a data, eu falei, Deus, é de Deus, deu certo. Mas eu ia já dar um jeito de poder encaixar. É que hoje, na verdade, é Santa Ceia na igreja onde eu congrego, né? Mas, por isso que a minha mãe não veio, minha irmã não veio. Mas o pastor, geralmente no mês de janeiro, ele me libera da Santa Ceia, porque ele sabe que eu prego o janeiro inteiro. Prego o janeiro inteiro nesses dias de clamores que existem. Porque uns começam no dia 1, outros começam no dia 3, outros começam no dia 5, outros vão começar agora no dia 15. Então eu prego o janeiro inteiro. Eu estava agora em Uberlândia, de Uberlândia fui para o Paraty, no Rio de Janeiro, já preguei no Rio, aí retornei e agora estou vindo pregando aqui em São Paulo a semana toda, né? E amanhã eu estou ali na sede do Brasil para Cristo, na cidade de Jacareí, né? E depois já viajo para Minas Gerais de novo, de lá para Campo Grande, Mato Grosso, aí do Mato Grosso, Maringá, fico até dia 21, depois São José dos Campos, e depois eu estou indo para a Argentina e Buenos Aires. Então é uma loucura, irmãos, é cansativo, mas é para a glória do Senhor, né? Tudo é para a glória dele, é Ele que está sendo glorificado, não sou eu, é Ele. Eu sou apenas aquilo que João Batista disse. Perguntaram para ele, quem é você? Sou a voz. Olha, ele disse, somente a voz que clama no deserto. Ele nem falou o seu nome, só disse que ele era a voz, mais nada. Porque ele sabia que aquele que vinha depois dele era mais poderoso. Então, na verdade, quem está aqui dentro hoje é mais poderoso. Esse chama Jesus de Nazaré. Ele é digno de honra e glória, louvor e adoração, diz o Senhor. Amados, Deus abençoe também os irmãos internautas. Não sei, pega fora do país também? Pega, né? Que Deus abençoe a todos. Não sei se os irmãos lá da congregação de Itapetininga estão assistindo. Que Deus abençoe a vida deles. E se não estiver assistindo, não sei se fica depois gravado, né? Que Deus abençoe a todos lá. O amado pastor é Marco Antônio, né? Deus abençoe grandemente a vida dele, da sua família, da sua casa, a todos. Queridos, hoje, como os irmãos sabem, eu prego por revelação da palavra, né? Eu sempre espero o Senhor Jesus falar comigo o que eu devo pregar na noite. E todos esses dias que eu venho pregando é só por revelação da palavra. Existem igrejas que eu só prego uma vez por ano, né? A comunidade mesmo aqui, Livres em Cristo, sempre prego em janeiro, né? Não sei, sempre no mês de janeiro é assim. Geralmente as igrejas que eu só prego naquele mês. É o trabalho deles específicos, né? São os trabalhos específicos da igreja, né? Que é feito um convite para nós estarmos ministrando. Eu sei que existem algumas igrejas que os pastores já comunicam comigo e já avisam, né? Fala, pastor, nós não o convidamos durante o ano todo porque nós temos uma forma de levar a igreja diferenciada, uma maneira de ministrações, uma maneira de profética de levar a igreja, e a gente gosta de convidar o pastor uma vez por ano para não deixar a igreja se viciar no dom de revelação. Porque, irmão, isso é correto, isso é perfeito. Porque quando vicia uma igreja no dom de revelação é péssimo. Aí as pessoas já não valorizam mais a palavra, aí fica correndo só atrás de profeta, e aí o negócio estreita tudo e o som abaixou, e aí as coisas vão estreitando tudo. Porém, tem igreja que às vezes a gente vai, irmão, é horrível, porque as pessoas não prestam atenção no que eu prego. Ela não vê a hora de Deus se revelar, porque acabou se apegando ao dom de revelação. Por isso que às vezes é bom, algumas igrejas só convidam uma vez mesmo no ano, para Deus falar com a igreja, através do dom profético, mas aí eles evitam, porque eles sabem, não pelo pregador, mas pelo povo. Porque o povo acaba, infelizmente, criando certas situações. E existe também uma igreja, que eu sempre prego uma vez por ano, que o pastor fala, eu trago você uma única vez. Por quê, pastor? Porque quando termina o culto, aquelas pessoas que Deus fala saem tudo feliz, e aquelas que o Senhor não revela saem arrasada. Então, para evitar problema, pastor, você só vem uma vez por ano, pelo menos só um ano, uma vez que eles vão se arrasar. Porque não tem, irmão, como Deus fica revelando todo mundo, é muita gente aqui hoje. Se eu for pregar para 15 pessoas, é capaz de Deus revelar as 15, pelo dom de revelação. Mas se a igreja está cheia, não tem como, senão vai ficar aqui até 1h pouco da manhã. Porque o dom pastor, mas Deus mostra. Sim, é dom, irmão. Dom é dom. Se der lugar, o Espírito revela. Não adianta. É uma coisa que o Espírito do Senhor
Ele revela. Se o profeta der lugar, ele revela. É claro que tem noite que Deus não quer falar com a igreja pelos dons proféticos, ele fala somente pela sua palavra, né? Mas que nós sejamos nessa noite fiel a Deus, não pelo que Ele está fazendo, mas sim pelo que Ele é, o Rei da Glória, porque Ele é o nosso Rei, né? Ele é o nosso Rei. Então Jesus falou comigo algo aqui, que eu deveria pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo 4. Glórias ao Senhor. Pastor, eu sei que isso aqui é uma coisa higiênica, é uma coisa muito bom, mas eu não consigo pregar com isso. Pode tirar? Parece sorvete, né? Eu não consigo pregar com esse negócio. Sei lá, parece que... Não sei se abafa o som, sei lá o que é. Mas eu sei que é muito importante e é muito higiênico, sim. Os irmãos acharam? Tem um crente pentecostal aí que vai ler o versículo 4 para nós? Mas não precisa rodopiar não, é só ler. E aí ele já vai querer virar crente do manto, né? Não vai ter nenhum, irmão. Então um crente da comunidade. Oh, Jesus. Cadê o... Quem? Ah, tá. Amém? Deus abençoe o varão e toda a igreja. Olha para a irmã e diga assim: o ano que vem, quando ele voltar, vê se lê. Tá vendo? Já coloquei o pastor na prova, ele vai ter que convidar. Meus irmãos, eu não sei como que Deus falou com vocês durante a semana usando os pregadores. Eu acabei nem prestando atenção no folder, porque todo dia pregando, viajando, uma loucura, a gente acaba nem prestando atenção. Não sei qual foi a linha que o Senhor levou eles. Não sei os dons que o Senhor usa, os que passaram por aqui. Você já conhece, sabe que o Senhor me usa mais, na verdade, pelo dom da revelação divina. Claro que existem os outros dons também. Depende do culto, né? Depende do trabalho. Quando eu estou indo em culto de libertação, Deus acaba me usando realmente em culto de libertação. Aí cai muita gente endemoniada, é área de libertação. Aí é um trabalho mais específico, né? Quando é culto de libertação, aí começa a cair. Quando é uma campanha normal, um trabalho profético, geralmente é o dom de revelação que se manifesta mais. Pode acontecer de alguém cair endemoniado, sim, mas é só mais geralmente no culto de libertação. Aí porque é uma área diferenciada. Então eu não sei o que Deus vem falando com vocês durante a semana, como Deus vem falando, mas só sei que o Senhor vai falar para a igreja hoje, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele desejar, porque uma coisa é certa, Ele é Deus. Se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele é Deus. Não tem como mudar, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aqui o Senhor me deu essa revelação quando eu estava vindo para cá, ouvindo o hino. E não sei nem quem que é a cantora, acho que é a Damares. Acho que é a Damares. Estava ouvindo o hino e de repente o Espírito do Senhor falou ao coração que eu deveria entrar em Atos capítulo 28. E aí eu peguei, me preocupei e falei: Senhor, mas essa passagem? O Senhor disse sim. Falei: então tá bom. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, ele não era apóstolo segundo a vontade dos homens. Ele era apóstolo segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque não foram os homens que o separou ele. Não foram os homens que reconheceram ele. Pregador, em qual sentido? Porque na verdade nenhum homem separou outro apóstolo, porque foi o próprio Jesus que separou todos os apóstolos. Não. Matias não foi separado por Cristo. Matias foi escolhido pelos homens. Então o Senhor estava usando o apóstolo Paulo para dizer: não sou apóstolo segundo a vontade dos homens, e nem foi lançado sorte sobre mim, mas sim o meu Cristo me escolheu, e no caminho de Damasco ele me disse que seria um vaso escolhido e separado dele.
Então ele já tinha uma marca registrada, clara, que ele era separado pelo próprio Deus. Mas quando eu olho Paulo passando por tudo que ele passou, todas as lutas que ele viveu, todas as dificuldades que o apóstolo Paulo teve, e conseguir no final, este homem olhar para o céu, tendo todos os motivos para julgar, ou melhor dizendo, questionar Deus, tendo todos os motivos para olhar para o Senhor e dizer: por que não me deixou em paz enquanto eu estava no judaísmo? Por que apareceu no caminho de Damasco para mim? Por que me permite passar tudo que eu estou passando, levando sobre mim uma marca, levando sobre mim espinhos, correndo risco de vida direto, sendo chicoteado, sendo preso, sendo mal falado por línguas de pessoas que só querem ver o meu próprio mal? Paulo tinha tudo para julgar, ou melhor dizendo, questionar Deus, e no final olhar e dizer: me arrependo de ter pregado a tua palavra. Pastor, como assim? Irmãos, já peguei pastores quando chega a 60, 70 anos de idade, chegam doentes, diabéticos, com problemas de enfermidade grave, infartos, algumas coisas, e eles olham para mim e falam: pastor, quantos anos você tem? Aí, agora é 38, né? Mas às vezes falava 34, 35, não sei, o período que sempre comentava comigo. Eles diziam: cuide da sua vida. Eu falei: por quê? Porque a igreja fez isso comigo. Eu falei: igreja? Como assim? Porque eu me doei, madrugadas, sem dormir, não me alimentava direito, e agora estou aqui, pastor, perecendo, sabendo que agora, logo, logo vou ser trocado, porque vão ter que me tirar para colocar um outro saudável. Aquilo me impactava. Eu falava: mas irmão, o Senhor fez para Deus, ainda que toda a sua carne passou por isso, que toda a tua carne pereceu dessa maneira, mas a tua alma, ela vai entrar nos portais celestiais. A ordem dos fatores não altera o produto, pastor. Se o teu corpo falecer de maneira saudável, apenas com a morte natural, chegando-se a uma idade tenra, a sua alma vai partir para o Senhor. Mas se o teu corpo morrer de maneira enferma, ou por dificuldade, ou por qualquer coisa que passa, a tua alma também vai partir para o Senhor. Então a ordem dos fatores não vai alterar o produto, pastor. Mas se você percebia que alguns pastores estavam indignados de ter doado a vida deles ao ministério, e no final o que eles recebiam? Só desprezo. Paulo tinha tudo para questionar, mas no final Paulo olhou e disse: Deus, o Senhor sabe tudo o que eu passei, não é preciso te falar. O Senhor sabe que eu carreguei todas as marcas do teu evangelho, mas eu tenho uma coisa boa para te dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, Senhor, mas ainda tenho fé em Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, ele estava chegando a um estágio espiritual tão elevado, que era já o doutorado dele espiritual. Não era nem o bacharel, nem a pós, nem o mestrado, já era o doutorado dele espiritual. Ele estava chegando a um nível que um dia ele olhou e disse: se eu morrer, eu ganho. Oi. Meu irmão, falar de morte já dá medo na gente. Tem gente que é evangélico há tantos anos que até esquece que é evangélico, que se falar de morte ele fala assim: sangue de Jesus tem poder. Ele até esquece que ele já mudou de religião. Eu escuto cada crente falar cada coisa, irmão. Na hora que você fala cruz, credo, eu falo: irmão, você é evangélico. Ou às vezes ele faz o sinal da cruz, ou ele fala alguma palavra. Às vezes você vai falar com ele: Nossa Senhora. Eu falo: irmão, que isso, vaso? Aí ele fala: não, Nossa Senhora que eu digo a minha mãe. Entendi. Porque o crente é ligeiro, né, irmão? Ele sempre tem um jeito de escapar. É uma válvula de escape ele, né? Mas quando eu olho para Paulo, a ponto dele dizer assim: se eu morrer, eu ganho.
Mas como a morte pode gerar ganhos? A vida eterna. Porque ele sabia que a morte não ia impedir a vida eterna. Morrendo ele ia dormir em Cristo. E ele sabia, porque ele mesmo disse à amada igreja tessalônica, dizendo: olha, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiros, mas os que ficarem vivos serão transformados em corpo de glória, e junto com os ressuscitados subirão, e para lá ficarão para sempre, e isso será chamado arrebatamento, quando o Senhor recolher a igreja. Então Paulo estava num nível de espiritualidade tão elevado, que nada mais abalava Paulo. Qualquer luta que vinha, ele sabia que era mais uma das marcas que ele ia carregar para cumprir o seu chamado. Ah, pastor, glória a Deus que eu não tenho chamado. Não tem? Todos têm. O problema é que não são todos que cumprem. Todos que estão aqui têm chamado. O problema é que você trabalha, você estuda, você passeia, você curte, vai para o shopping, vai para a praia, viaja para outro país e só não cumpre o teu chamado, só isso. Mas você tem um chamado. Pastor, e aí? Aí, filho, tem um trono, né? E um dia ele vai julgar. Todos foram chamados. Jesus disse: ide. Ele não especificou quem era. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que ouvir o evangelho que tu pregar e decidir descer as águas do arrependimento, então diga a ele que está salvo. Mas se ele não decidir e não quiser, pode dizer a ele que estás condenado. Somos nós que devemos fazer isso. Aí eu vejo Paulo passando por tudo, passando por um momento difícil de um naufrágio, onde a Bíblia diz que o navio tinha 276 almas. Paulo passa por um momento difícil, correndo o risco de morrer em alto mar. Deus vai, salva ele. Pronto, o Senhor o salvou, e ele então escapa da morte do naufrágio, que não é isso que eu quero pregar. Quando ele chega, ele então entra na ilha de Malta. Após um período difícil de um naufrágio, um momento complicado, que ele estava dentro do navio, com essas almas, o medo talvez bateu em Paulo, porque é natural, nós somos carne. O ano passado eu viajei 55 voos, fora carro, fora ônibus, fora sei lá mais o que, e até barco, né? Porque eu fui pregar em Pouso de Cajaíba, que é uma ilha dentro de Paraty, que você tem que rodar aí de barco, 1 hora de barco. Não é fácil. Quando você vai fazer um cruzeiro para passear é outra coisa. Agora, para você atravessar uma ilha para poder ganhar 4 almas para Jesus Cristo, olha a importância que essas almas têm para o Cordeiro. Desses 55 voos, teve voos tranquilos, mas teve voos turbulentos. Teve voos que o avião ficou 3 horas no ar, não conseguia descer, de tanta chuva, de tanta dificuldade. Uma hora ia em Presidente Prudente, daqui a pouco vai descer em Maringá, daqui a pouco vai no céu para Curitiba, daqui a pouco vai para... Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco vai para o céu. Porque já estava lá, né? Então tudo isso acontece. Ah, pastor, você não ficou com medo? Sim, é natural. Mas o problema é que quem estava ao meu lado estava pior. E aí eu tinha que fazer o quê? Mostrar que eu estava forte. Mas só a rótula do joelho que sabia como eu estava. Porque ela estava num Pentecostes terrível. É, meu filho, até o meu joelho é pentecostal. É claro que existem algumas turbulências normais. Num voo internacional que fiz um tempo atrás, sabia, falei, não, essa é natural, essa é normal. Mas existe umas outras que são meio doidas. Sei lá, do nada, um tempo bom, um tempo maravilhoso, daqui a pouco desce com tudo. E o pior é que você pergunta para o moço, mas o que é isso? Ela, normal. É normal para vocês, né?
E aí, quando eu vejo Paulo escapando do naufrágio, ele chega na ilha de Malta. Essa ilha, geograficamente dizendo, me lembro que, quando eu fiz teologia, ela tinha 32 quilômetros de comprimento. E a parte maior da sua largura, 19 quilômetros. Não é uma pequena ilha. Daqui até a minha casa dá 27 quilômetros. Até o bairro da Penha. Imagina uma ilha daqui até a Penha, irmãos. E uma largura de 19 quilômetros. Não é metros não, irmão. Quilômetros. Uma ilha grande. Quando Paulo chega nesta ilha, em Malta, os bárbaros usaram conosco, ele diz assim, não de pouca humanidade. Só que esses bárbaros que a Bíblia mostra, não são homens não civilizados. Não são índios canibais. Bárbaros refere-se aqui, tanto os judeus como também os egípcios e como os gregos. Em alguns momentos eles falavam sobre bárbaros, que eram pessoas que não falam o seu idioma. Os gregos, quando sabia que fulano não falava o seu idioma, eles diziam, é bárbaro. É uma expressão que o Paulo mesmo, uma certa vez, usou também. Quando não fala o idioma da nação, eles diziam que eram bárbaros. Eram civilizados, eram homens apenas que não falavam o idioma. Paulo disse que quando ele chegou, esses homens não foram humanos com eles. Não foram benignos. Existem bárbaros na igreja. Como assim, pregador? Não fala o nosso idioma. Não fala o idioma de Jesus Cristo. São pessoas bárbaras. São civilizadas, mas não são humanas. Não cumpre o segundo mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe que o próximo está passando luta e não ora por ele. Sabe que o próximo está passando fome e não abençoa ele. Eu não só prego, irmão. Eu viajo muito pregando. Mas o pastor sabe. O pastor sempre tem me ajudado. Às vezes quando eu preciso, porque sempre nas viagens, eu pego umas cestas básicas com alguém para mim poder doar para as famílias que eu faço viagens. Porque tem lugar que eu chego, que quando eu vou fazer uma visita, a família não tem nada, nem um copo d'água para me oferecer. Sempre no carro tem algumas cestas básicas para doar. Mas hoje não tem nenhuma, né, tá? Hoje eu vou levar, é diferente. Estou começando o ano agora, irmão. Então sempre fazemos isso. Então, irmãos, existem pessoas na casa do Senhor que são bárbaros. Como assim? Não fala o idioma de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Não fala o idioma do pastor. Não tem a mesma visão de reino que o pastor tem. E cria situações desagradáveis no ministério. Acaba criando contendas, conflitos, e colocando em dúvida até mesmo o caráter do anjo da casa, ou dos seus amados obreiros, ou até mesmo da instituição. Esses bárbaros, Deus precisa tratar. Pastor, mas por que Deus está falando? É provável que tenha alguém aqui dentro que não está falando o idioma de Jesus Cristo. Deus precisa tratar os bárbaros. Deus precisa tratar quem não fala o idioma dele, quem não fala o idioma da igreja, quem não fala o idioma dos céus. E o Senhor está dizendo: você precisa ser mais humano. Para de ser Deus te trouxe aqui para lhe dizer para você nesta noite: você precisa ser mais humano com as pessoas, passar a amar mais o próximo, porque esse é mandamento de Deus, e quando nós cumprimos esse mandamento, o reino dele já está próximo de nós. Abre um pouco mais o som para mim, por favor, só um pouquinho mais, que eu forço às vezes a voz. De repente, Paulo reclama que esses bárbaros não foram bons para eles.
não foram humanos. Viram a situação que Paulo chegou na ilha de Malta, e ainda esses bárbaros não usam de humanidade. O que eles fizeram? Acenderam uma grande fogueira e se recolheram todos por causa da chuva que caía e também do frio. Então eles pegam ali madeiras e começam a acender a fogueira. Se protegem do frio e da chuva. Mas esses bárbaros, que não falavam o idioma deles, em vez de serem humanos, receberem suas casas, sabendo que eles passaram por um naufrágio terrível, por um momento difícil, uns tiveram que sair pular nadando, outros precisaram passar por tábuas, uma situação difícil. Quando é a mesma coisa, irmão, de repente uma família aqui da igreja passa por um momento difícil, a água entra lá na sua casa, da chuva, destrói todos os seus móveis. E aonde está a humanidade? O lado humano da igreja. Vamos socorrer a nossa irmã. Eu tenho um quarto na minha casa, a irmã posa lá. O pastor tem um quarto na sua casa, o filho vem lá vem posar. A gente vai começar a pegar, tem um guarda-roupa lá que a gente não usa, que fica ali dentro de casa, então vamos doar para a irmã, vamos fazer uma limpeza na casa dela, vamos ajudar, tem um pedreiro na igreja, nós vamos levar esse pedreiro para ajudar a fazer alguma coisa na igreja, vamos comprar vedacite, sei lá, vamos vedar, vamos usar o nosso lado humano. Por quê? Porque a nossa irmã em Cristo, ela está no mesmo aprisco e vai morar nas mesmas ruas, porque serão ruas celestiais. Deus está dizendo para você nesta noite, Deus vai tratar com os bárbaros, você precisa voltar a ser igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, pastor, eu não sou obrigado a ter que ajudar as pessoas, cada um com o seu problema. Ah, é? Então você está fora do arrebatamento. Porque se você tem essa visão, você não cumpre o mandamento de Jesus. E se você não cumpre o mandamento dele, você está fora da volta de Jesus Cristo. E ai de quem falar para você que você está. Só porque você desceu as águas do arrependimento, só porque você tem uma credencial de um ministério, só porque você talvez fale línguas estranhas. Dons não salva ninguém, só tem um dom, o dom da fé, e a fé em Cristo Jesus. E hoje o Senhor está dizendo para você, eu devo amar o meu próximo e devo socorrer o meu próximo, porque o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, Deus vai tratar conosco, porque o Senhor está aqui hoje nesta ilha. Que ilha, pregador? A casa do Senhor. Acende então a fogueira, se recolhem da chuva e ali se aquecem por causa do forte frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, Paulo pegou suas vides e jogou no fogo. E na hora que ele foi fazer isto, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, pegou a mão de Paulo e picou a mão de Paulo. Paulo estava fazendo o bem, jogando as vides, jogando as suas sementes, dando fogueira, o calor, aquecendo todos que estavam próximos a ele. Porque Paulo não era obrigado a jogar as suas vidas, mas ele pegou e jogou, para que a fogueira estivesse melhor, para que todos pudessem se aquecer, se proteger do frio, para não vir uma doença, uma enfermidade grave, não atingir o pulmão, os seus brônquios, seu peito. Quando ele vai fazer o bem, uma cobra foge do calor e pica a mão dele. Na mesma hora, Paulo percebe que ela estava pendurada na sua mão, e ele balança ela e joga ela com tudo. Quando você percebe que um bicho bate na tua testa, alguma coisa vem, você não faz assim, ó. Paulo percebe, porque ninguém vai ficar com a cobra aqui dizendo, oh glória, aleluia.
Ninguém vai colocar a mão nela e dizer: Senhor meu Deus, meu Pai, ô bichinho bonitinho. Não. Cobra, você foge. Você não vai permitir a cobra ficar com você. Quando seu marido se torna cobra, você não pede divórcio? Você não aguenta mais ser picado. Como assim, pregador? Você não aguenta ser mais machucada, ser traída, ser ferida. Quando uma amizade se torna uma cobra, o que você faz com a amizade? Corta, joga ela no fogo, queima ela. Pastor, mas se eu cortar uma amizade do meu caminho, eu estou pecando contra Deus. Não, a Bíblia diz que eu devo ter comunhão. A amizade, eu não sou obrigado a ser amigo de ninguém. Eu não sou obrigado a ser amigo do pastor, e ele nem é obrigado a ser amigo de mim. Mas eu sou obrigado a ter comunhão com ele. Eu sou obrigado a dizer a ele a paz, ter comunhão e não falar mal dele. Sempre preservar a comunhão. Amizade é questão de caráter e não de salvação. Porque de todos os apóstolos, Jesus tinha um melhor amigo chamado Lázaro, que não era apóstolo dele. Sabe o que eu quero que você entenda? Porque Jesus olhava para o caráter de Lázaro. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? Amizade não é religião, amizade não é cargo eclesiástico, amizade é caráter. Deus vai colocar amigos do seu lado, que tem o caráter e que fala a tua mesma língua, para Deus ser glorificado. Para que este amigo não se torne um dia uma cobra e você precisa jogar para fora. Paulo, quando percebeu que ela estava nas mãos, ele balançou a cobra e jogou ela com tudo. A Bíblia diz: só que o veneno entrou. O veneno entrou nele. Ela picou. E havendo Paulo ajuntado a quantidade de vidros e podas no fogo, uma víbora fugindo do calor o acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-a, aqueles que não usaram de benignidade com ele, que não foram humanos com ele, viu a cobra pendurada na mão, dizia os bárbaros um aos outros: certamente este homem é homicida. Como assim, pregador? Era cultura, irmão. Era cultura tanto grega como judaica. Eles acreditavam que quando um ser humano merecia a morte, eles acreditavam que quando um ser humano estava merecendo a morte, a justiça viria através de uma cobra. Era a cultura deles. Porque eles sabiam que ele tinha passado por um naufrágio e sobreviveu. Eles julgaram olhando, dizendo: certamente este homem é homicida. Certamente este homem, a justiça não está querendo deixar ele imune. Ela quer fazer ele pagar pelo seu erro. Isto na visão dos bárbaros. Então eles entendiam que a cobra veio para matar aquele homem. E a Bíblia diz bem claro: visto como, escapando ele do mar, a justiça não ia deixar ele viver. Os bárbaros estavam entendendo que Paulo era um pecador, e que Paulo era um criminoso, e que a justiça, o quê? Que o Senhor, a justiça da terra, a justiça divina, ia de qualquer maneira tentar matar Paulo, e que ele merecia uma morte, e que a morte merecedora era de uma picada de cobra. Essa era a visão deles. Irmãos, é claro que existem pessoas que aí fora aprontam tanto, com crimes tão bárbaros, que às vezes nosso racional acaba ficando de lado, e a gente acaba até desejando a morte da pessoa. Tem pessoas que chegam e falam assim: um camarada desse deveria ir numa cadeira elétrica. Isso é um bárbaro. A gente acaba falando isso. Eu tenho uma vozinha de 83 anos que ela assim, ela começa a ver lá o Cidade Alerta, aí vê lá que o camarada fez não sei o quê, que matou, que mutilou, que foi morrido. Ela fala: a polícia deveria matar, deveria cortar a cabeça, cortar o braço. Eu falo: vó do céu, a senhora é serva de Deus, amor. Terrível. Por isso que quando ela me empresta algum dinheirinho, eu já falo: vó, eu já vou pagar, tá? Sei lá, né? Às vezes ela desejou o cabelo e caiu, né? Então, irmãos, quando eles viram que Paulo estava picado por uma cobra e o veneno estava sobre ele, o
que ia acontecer? O que era o normal acontecer quando você é picado por uma cobra venenosa? O sangue entra em coagulação. As veias incham. E por causa do sangue, as dores se tornam insuportáveis. Em questões, ou melhor dizendo, em questão de algumas horas, a pessoa vem a óbito. O meu tio de 7 Barras, que fica um pouquinho à frente de Registro, foi picado por uma cobra. Meu primo levou ele para o hospital, 60 minutos chegou. Na hora que o médico aplicou algo nele lá, um antialérgico, ele já começou a se debater, já começou a não falar mais nada que, assim, sem sentido, e ficou 12 dias internado, os médicos lutando para salvar ele. E aí o doutor disse, 1 minuto a mais, seu pai estava morto. Ele falou assim, mas eu fiz de tudo. Ele disse, por isso, esse é o problema. Porque na hora que você movimenta o corpo, o veneno anda pelo corpo. Então Paulo, quando ele joga a cobra no chão, era certo que o seu sangue já ia passar por um processo terrível. Suas veias iam inchar e ele já ia passar por dores e logo ele já ia cair no chão morto. Só que o engraçado, que os bárbaros começaram a olhar para Paulo, começaram a ver que nada estava acontecendo. Eles ficaram olhando. E de repente eles olharam e disseram, tem coisa errada. Já era para este homem ter morrido. Será que ele é um Deus? Por que eles disseram um Deus, com D minúsculo? Porque o Deus dos fenícios era Hércules. E a crença diz o quê? Quem estudou? Que Hércules, quando era bebê, venceu 2 cobras. Isso na mitologia deles. Então eles acreditavam que na hora que ele jogou a cobra, e a cobra não matou ele, que ele era o Hércules, que ele era Deus, e que ele mas não, querido, eles queriam ali simplesmente tirar a glória do Senhor, mas o Deus disse que acima dos céus e abaixo dele, não há outro Deus como ele, e em outras palavras ele deixou bem claro, eu não dou, eu não divido e nem empresto a minha glória a ninguém, porque quando eu operar, ninguém vai impedir o meu agir, diz o Senhor dos Exércitos, nem o naufrágio e nem a picada de cobra ia parar a filha do ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque aquele que o chamou ainda tinha com ele obra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tua casa não vai perecer e o veneno do mundo não vai pegar tua casa, porque o Senhor prometeu que a vida eterna chegará no teu lar. Diz o Senhor dos Exércitos. Aramanchuí para chore para barrandore para chore berracia. O veneno da prostituição aí de fora. O veneno da pornografia aí de fora. O veneno da corrupção que o país está vivendo não vai atingir a igreja. Porque o Senhor diz que a igreja vai até o fim. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei para vós o Espírito Santo, e Ele estará convosco até a consumação do século. Consumação do século é aquilo que eu disse no começo, que Paulo falou à igreja tessalônica, no momento do arrebatamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Podem ficar em paz, porque no meio desse percurso, vocês vão passar pelas águas, mas eu serei contigo. Vocês vão passar pelos rios, mas não vão submergir. Vocês vão passar pelo fogo, mas não vos queimará. Diz o Senhor dos Exércitos. E se beberdes alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe fará. Por quê? Porque eu sou contigo. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus prometeu para a igreja do arrebatamento que Ele será com a igreja até o final. Diz o Senhor teu Deus. E eu não fico triste quando cria-se certas leis para tentar colocar a mordaça na vida da igreja. Por que eu não fico? Porque de toda a história da igreja cristã, o maior crescimento dela e o número de almas que mais veio para o aprisco de Jesus
foi no pior período da igreja, quando ela foi perseguida. Num período que ela foi perseguida, foi o período que ela orou, foi o período que ela jejuou, e foi o período que Deus mais salvou almas. Até soldados romanos se convertiam, quando jogavam as ovelhas de Jesus dentro do matadouro, jogava dentro das arenas de leões, destruíam a vida dos cristãos, mutilavam seus corpos, mas eles viam que eles não negavam, e eles então se convertiam ao Rei da Glória. Por quê? Porque o dono da igreja não é o prefeito, o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não é o pregador, o dono da igreja não é o presidente da república, o dono da igreja é aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, o dono da igreja é aquele que está acima de todos, é o grande leão da tribo de Judá, é aquele que o apóstolo Paulo disse: Deus deu um nome para Jesus, acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua diga: Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória. Salmo 24 diz: quem é esse que vai abrir os portais eternos? Chame ele de Rei da Glória, porque com ele já está o galardão, e em breve ele entregará a igreja, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, a igreja não precisa se preocupar. Pode vir a pior crise, Deus sempre vai ter o profeta, a viúva, a panela e a botija. Na crise, Deus manda um profeta. A viúva é a necessitada, é quem está passando pela crise. O profeta não passa por crise, porque o profeta é sustentado pelo próprio Deus. O profeta passa por perseguição, é diferente. Sempre no momento que surgir uma crise, a igreja vai ser a viúva. Ela sempre vai passar por necessidades. Aí o Senhor vem com o profeta e pede para a igreja: faça o bolo primeiro para mim. Por quê? O profeta pediu para ela fazer o bolo para ele, se ele pediu para ela pão. Ele falou que queria água, ela deu, e depois ele pediu um bocado de pão, ele não pediu bolo. E ela falou: ela disse: eu não tenho nem bolo para mim nem para o meu filho, o pouco de farinha que eu tenho, as 2 medidas de cavados que eu peguei é para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Ele falou: já que você tocou no assunto de bolo, agora encheu minha boca de vontade, tu vai fazer para mim. Eu queria só pão, mas tocou no assunto, manda o bolo. Mas profeta, eu e meu filho vamos comer e morremos porque não temos mais nada. Faça o bolo para mim. Agora fique imaginando, pastor. Claro que isso não está na Bíblia, mas fique imaginando. Ela fez o bolo para o profeta e o profeta começou a comer. Acredito que o filho dela fez assim: mamãe, o profeta está comendo tudo. Porque profeta é guloso, irmão. Eu fui para o Paraná, levei um amigo meu, ele comeu 4 vezes, ele repetiu a noite, na casa do irmão lá em Apucarana. Ele sentou, inchado, ele fez assim: pai, eu entrego meu espírito. Ninguém aguentou, irmão. O pastor falou assim: varão, tu é bom de garfo, hein? Ele falou: mas sou cearense, irmão. Eu fiquei assustado, irmão. Eu vigiava com o meu prato, com medo de a unção dele, pegar a unção da transfiguração e entrar no meu prato. Eu acredito que a criança, pastor Diego, começou a olhar para o bolo: mamãe, o povo está comendo tudo. E você sabe que quando você gosta do bolo, nem as migalhas você deixa. Você já viu como você pega com o dedinho? Você pega as farofinhas que sobra. Eu quando pego aquele bolo Puma, com gotas de chocolate, quando vejo que sobra aquele pouquinho, eu começo a fazer assim. E bolo de cenoura então? Eu não dou, como Deus disse, não dou minha glória para ninguém. Eu também não dou bolo de cenoura para ninguém. Agora, imagina se a criança vendo o profeta destruir o bolo, comeu o bolo. Aí o que aconteceu? Chamou a viúva e disse: me dá a panela. Dá a panela. Está aqui. Olha para a panela. Eu já olhei. Essa panela, enquanto não descer chuva, não faltará farinha. Então, mas não tem chuva. Por isso que eu estou profetizando. Porque quando chover, ela então vai só ter farinha quando você plantar, quando você semear. Mas enquanto não chover, então a profecia vem para você dizendo que não faltará farinha nessa panela, e nem nessa botija faltará azeite. Mas quando descer a água, você planta, você semeia, para que o Rei da Glória dê a colheita daquilo que você vai trabalhar.
Mas enquanto a igreja estiver por perseguição, passando por crise, Jeová Jiré será o provedor. E a hora que a igreja estiver na bonança, então ela planta, ela semeia e o Senhor dá colheita. Hoje o Senhor está dizendo para você nesta noite: pode ficar tranquilo, porque o Senhor está com a igreja. Não tem cobra que vai parar a igreja. Diz o Senhor dos Exércitos: as traições vão cair por terra, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Rei da Glória hoje é mais poderoso do que o veneno. Diz o Senhor dos Exércitos. Eles começaram a olhar para Paulo e disseram: ele é um Deus. Porque na mitologia dizem que Hércules venceu, quando era bebê, 2 cobras. E aí eles acreditavam que Paulo era um Deus. E ali próximo daquele lugar, havia um homem que era dono de algumas herdades. E o seu nome era Públio. E este homem era benigno, hospedeiro, diferente dos bárbaros. Este homem já falava a língua. Este homem já entendeu as necessidades de Paulo e convidou Paulo para ficar na sua casa 3 dias de graça. Sabe que o Senhor está dizendo para você nesta noite: pregue o evangelho de graça, porque Deus é benigno. Não se cobra para pregar o evangelho, se prega de graça, porque já foi pago o preço na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro. Mas pregador, e quando o pregador vive da obra, não importa, Deus vai tocar no coração das pessoas, para que voluntariamente ele receba aquilo que o Senhor tem para ele. Mas nunca dê preço, porque o Rei da Glória já pagou o preço, pegando o seu único filho, chamado unigênito. Sabe o que é unigênito? Unigênito é o único de uma só espécie. Ele pegou seu único filho e entregou para a raça humana, para que viesse ser morto. Mas ao 3º dia, o Rei da Glória ressuscitou. Diz o Senhor dos Exércitos: Urabarachorebe-récia. Oh, aleluias! Deus está dizendo para você nesta noite: pode ficar em paz, porque no meio da tua história as cobras vão aparecer, as traições vão surgir, mas quem te prometeu a vida vai até o final. Diz o Senhor dos Exércitos. O desemprego não vai lhe parar, a crise não vai lhe parar, a fofoca não vai lhe parar, as calúnias não vão lhe parar. Deus vai estar com a igreja até o final. Sempre no meio do caminho vai surgir homens como Públio, pessoas que têm o coração generosos. Meu irmão, tem lugar que eu vou, claro, que o pastor não tem obrigação, mas tem lugar que eu viajo, que eu vou assim 100 quilômetros de carro dirigindo. Pastor, termina o culto, ele nem pergunta: pastor, como está o tanque do seu carro? Ele simplesmente vem, pega uma coxinha da cantina, com uma Coca-Cola, me dá. Pastor, Deus abençoe o teu ministério. Eu disse amém. E eu volto para São Paulo. Ele não tem obrigação de me dar nada, mas pelo menos poderia ser hospedeiro. Poderia chegar e perguntar: pastor, como que está o tanque do carro aí? Eles acreditam que talvez Deus usa os bêbados para encher meu carro. Porque eu abro a tampa, né? E o bêbado vem. E o carro. Eles nem perguntam. Aí passa-se alguns meses, você descobre que a igreja fechou. Passa alguns meses, você descobre que a igreja está com um processo judicial. Passa alguns meses, você descobre que a igreja passou por um vento muito grande. Por quê? Porque o coração daquele que está na liderança não é generoso. Se o pastor for generoso, a igreja é generosa. Se o pastor for alegre, a igreja é alegre. Se o pastor for carrancudo, a igreja inteira é carrancuda. Eu fui pregar numa igreja que o pastor era carrancudo. Ele é militar, mas aquela cara carrancuda, aquela cara fechada. E toda hora que eu fazia brincadeira, a igreja não dava risada. Eu falei: ô pessoal, vocês são tudo mau humor aqui nessa igreja? Está todo mundo de TPM aqui? Terminou o culto, o irmão falou: varão, nós somos a imagem do nosso pastor. Quando tinha um outro pastor, a gente dava risada. O nosso pastor não aceita. Acabamos se adaptando a ele. Falei: Jesus, vamos orar para Deus tirar esse homem daí. E nem precisou orar, não deu nem tempo. Tirou. Não que deve ter um pregador para ficar dando risada. O que eu quero que você entenda nesta noite: nós somos a imagem do nosso pastor. Nós somos a imagem do Rei da Glória. Nós somos a imagem do Cristo. Se ele é santo, a igreja é santa.
percebeu que um homem chamou de maneira voluntária, não cobrou R$1 de Paulo para dormir na sua casa, supriu as necessidades de Paulo por 3 dias. O que Paulo fez? Paulo não tinha ouro, Paulo não tinha prata para entregar, Paulo não tinha nada para pagar, mas quando talvez eles estavam conversando, e aí o dono dessa herdade comentou que havia alguém que estava doente, e que esse alguém estava com febre, e estava com disenteria, e que era pai dele. Paulo então se sensibilizou, disse: espera aí, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho dons, eu tenho unção de Deus. Aonde está teu pai? Disse: está acamado, me leva lá. Quando Paulo colocou as mãos, o rapaz que era o pai dele foi curado instantaneamente. Agora você entendeu porque o diabo usou a cobra para atingir a mão de Paulo? Porque sabia que a mão dele tinha unção para cura, tinha unção para profetizar, tinha unção para milagres. Hoje o Senhor está dizendo: cuidado, o diabo não é bobo, ele vai tentar tocar aonde as tuas mãos chega, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a mão unge, a mão separa, a mão consagra, a mão abençoa, a mão levanta. Por quê? Autoridade. A Bíblia diz que quando a mão de Moisés ficava em pé, o povo era abençoado. A hora que ele começava a enfraquecer, Miriam já levantava. A igreja deve ser assim. A hora que a mão da tua irmã começa a perder as forças, tu vai levantar ela, porque enquanto a mão dela estiver levantada, o Senhor disse que a manifestação vai acontecer, um milagre vai acontecer. Por isso o diabo está tentando atingir as tuas mãos. O Satanás não é bobo, ele pegou a cobra e tocou bem na mão de Paulo, porque a mão de Paulo era uma mão poderosa. Aonde Paulo colocava as mãos, o Senhor confirmava. Deus é Satanás não é bobo, ele está tentando parar os pés da igreja. Lá na Bolívia, vocês viram o que o Evo Morales fez? Proibiu o evangelismo público, proibiu as pessoas saírem na rua cantando, pessoas entregarem folhetos. Por quê? Porque sabe que Jesus disse: ó, quão bom e suave é os pés de quem anuncia o evangelho. Satanás está tentando parar os pés de quem anda para pregar a palavra do Senhor, mas quem é o dono da igreja ainda tem autoridade, ainda é poderoso para quebrar tudo aquilo que o diabo armou, diz o Senhor dos Exércitos. A sua mão, ela poderá ser picada, mas o veneno não vai correr sobre as suas veias, e o teu sangue não vai coagular. Ele não vai, diz o Senhor dos Exércitos, porque o Rei da Glória está lhe dizendo: a vida da carne, segundo o livro de Levítico diz, está no sangue. Então você só tem vida porque você tem sangue. A mesma coisa a igreja, ela só terá vida eterna porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: deixa o sangue sobre ti e você terá vida eterna. Mas quantos que a vida, o sangue espiritual seu já não é mais o mesmo, engrossou, já não corre mais sobre as suas veias, porque agora você vive as suas próprias filosofias, seus próprios pensamentos, seu próprio eu, assim como Jairo, o príncipe da sinagoga. Mas quando Jesus atingiu a filha dele, ele caiu prostrado dizendo: eu me rendo, eu reconheço que o Senhor é o Rei e o Messias. Entre em minha casa, salve a minha filha. E a notícia veio que a filha dele estava morta. Naquela mesma hora Jesus acalmou ele com o bálsamo, dizendo: não temas, crê somente, ela será salva. Você viu que Jesus falou para ele no final e para sua esposa, quando ela acabou de ser ressuscitada? Falou: dê a ela de comer. Você sabe o que Jesus quis dizer para ele? Alimente essa menina na sinagoga e diga para ela: eu sou o Messias. Alimente a ela e a toda a sinagoga, digam que eu sou o Filho de Deus.
Não pregue só o meu pai, pregue que eu sou rei Bajoai, restandora chorebaranjoreha, redaraço comondere barabandarai. Não prega só a tua vida, irmã, não prega só você como exemplo, mas pregue Jesus Cristo, pregue a cruz do Calvário, porque o Senhor vai salvar a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Paulo coloca as mãos, e quando descobriram que Paulo foi usado para curar o pai de Públio, feito isto, vieram os demais que estavam na ilha com enfermidade, e Paulo orou, e todos foram sarados, os quais distinguiram também com muitas honras. O que é isso? Paulo foi honrado, e havendo de navegar, nos proveram todas as coisas necessárias. Em outras palavras, Paulo estava buscando o primeiro reino, pregando justiça, e depois Deus abasteceu ele, Deus supriu ele, Deus honrou ele. Então hoje o Senhor está dizendo: pregue a palavra, busque primeiro o reino, coloque o teu nome no livro da vida, e o demais o Senhor vai acrescentar. A porta vai abrir, a esposa vai chegar, o marido vai ser restituído, a história vai ser escrita, mas primeiro pregue o reino e sirva ao Senhor em justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Preuai Joe Ribangoriha Stuiche Bababa Shandarababa Shorebabai Richorebarandara Suidehasia. Meu irmão, não estou dizendo aqui, mas generalizando no total, no global, a grande maioria do povo não quer mais compromisso com o reino. A vida se materializou depois que o mundo se tornou globalizado, onde as informações chegam em questão de segundos, através de fibras ópticas, através de e-mail, onde todas as notícias explodem em questão de segundos no mundo todo. As pessoas esqueceram de Jesus, não querem mais pregar o reino dele. Elas têm 5 dias para ir na universidade, mas elas não têm 2 dias para ir para a igreja. Elas têm 7 dias para ir para a academia, mas não têm 1 dia para fazer consagração. Elas trabalham 6 dias a semana, folga 1, trabalha 5, folga 2, trabalha 12 por 36, não falta o ano todo na empresa. Mas na igreja, elas escolhem os dias para adorar Jesus Cristo. E geralmente os dias que mais está cheio, ou quando vem um pregador melhor, que tem dons de revelação. Sabe o que o Senhor está dizendo? Essa não é a minha igreja é diferente. Ela me adora porque eu sou o Rei da Glória, e perdoei os seus pecados, e o seu nome está no livro da vida. É essa a igreja que Jesus está procurando. É nessa que Ele depositou a sua confiança. É nessa que Ele colocou as suas vides, para que a fogueira continue ampliando. Como assim? A glória do Espírito Santo, a chama pentecostal, a chama calamanjorebaraço como de raia, rechuiderendo rebarrácia. Quando eu falo pentecostal, não estou falando línguas estranhas, estou falando ganhar almas, porque a hora que desceu o poder de Deus na festa de Pentecostes, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro saiu e foi para a praça de Jerusalém e ganhou quase 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a glória de Deus estava tão forte sobre ele, que até a sombra dele levantou os paralíticos. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Hoje eu vou ungir a tua sombra, e a casa que tu chegar, toda a casa será cheia da minha glória, porque a tua sombra terá a minha marca, diz o Senhor teu Deus. O diabo não é bobo. Ele atingiu a mão de Paulo, porque sabia que a mão de Paulo tinha poder para curar. O inimigo é tão sujo, irmão, que às vezes ele atinge a mente daquele que é sábio. Ele atinge o cabeça da casa, porque sabe que às vezes a esposa e os filhos são dependentes do marido. Porque tem esposa que já é auto-independente, né? Ela se vira sozinha. Mas tem esposa que infelizmente não é. Você sabe que acaba sendo dependente do marido. Ela não dirige, ela não trabalha, não conhece bem a cidade, tudo depende do esposo. O filho ainda é pequeno. Por isso que é bom, irmã, as irmãs tirar a carta de motorista, andar de metrô, conhecer São Paulo, fazer alguma coisa, um bico. Mas não é bico de raiva não, bico de ganhar dinheiro. Para não ser dependente do varão. Porque a hora que ele perecer por algum problema, ou ele ficar por algum momento da vida dele não poder fazer nada, é a hora que você vai ter que mostrar que o Senhor sempre tem uma reserva na botija.
Por isso Jesus disse, andai de 2 em 2, porque a hora que um cair, o outro levanta. Cuidado com quem você vai escolher, tá? Que aí você chega em casa todo triste, todo carente. Você chega em casa e fala, amor, hoje eu estou tão triste. Ela fala, nossa, é de Deus. Por quê? Porque eu também estou. Aí, meu filho, aí é vela, caixão, aí já era. Aí, já era. Aí, meu filho, já vão os dois tomar um Dezepam e vão dormir, porque... Ou toma um Rivotril, que é a mesma porcaria, e vai dormir, e fala, já estamos quebrados aí mesmo. Vamos dormir, esquecer o problema. O bom é quando você chega numa casa que você está abatido, e aquele que percebe, ele começa a te alegrar. Eu sempre fui brincalhão. Meus amigos, quando eles começam a ligar para mim, eu já logo sei que eles estão abatidos. Que eles sabem que eu sou piadista. Já começo a brincar. Já começo a fazer graça. Sempre, por isso que sempre eles falam, Camisote, a gente conversa, quando eu sei que eu passo, aparece o telefone, eu falo, opa, é fulano. Já tento brincando, para tentar alegrá-lo. Mas também quando eu estou abatido, eu tenho uma pessoa que eu sei como ela é boa. Sei como ela é uma pessoa alegre, feliz. E quando eu ligo, ela não me deixa eu ficar abatido. Ela sempre tem palavras de ânimo. O ruim é quando você escolhe alguém do seu lado, que é igualzinho a você. Estou muito chateado hoje com a igreja, passei uma calúnia. Aí você espera a pessoa falar, não, irmão, fique em paz, o Senhor é fiel. Olha, a palavra mostra assim, não, vamos orar. Olha, vamos lá no parque fazer uma corrida, vamos no shopping. Aí a pessoa fala, eu também passei ontem na minha igreja também. Nossa, que luta que eu estou passando. Aí os dois começam a viver o muro das lamentações. Aí Jesus fala, vai lá para os livros de lamentações, fica lá. Aí vira acaba os dois se lamentando, que até o diabo fala, sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Eu que deveria lamentar, que já estou condenado. É uma lamentação. Irmão, você já viu dois crentes se lamentando? Você fala uma coisa e ele vem com o dele. Você fala que estava sendo uma luta e ele fala o dele. Você acaba esperando ele falar algo bom e ele conta o dele. Ele sempre vem rebatendo. Para dizendo, a minha é maior, a minha é pior, a minha está terrível. Aí você fala da tua esposa, fala, não sei, minha esposa está estranha essa semana, e a minha? Aí começa. Irmão. Por isso que é bom, hoje não dá mais para andar de 2 em 2, tem que ter 3. Compra um cachorrinho. Porque a hora que teu marido não der atenção, o cachorrinho ele vai ser fiel. Ele vai chegar em você e vai, au. O que é isso? Ele está elogiando, uau. Só te elogiando. Ele só vai estar te elogiando, uau! Aí você vai falar, estou me sentindo bonita. Deus sabe que o diabo não é besta. Ele sempre vai atingir a mão. Como assim, pregador? Porque a mão é onde cura. A mão onde põe. Aonde você colocar a planta dos pés e suas mãos, o Senhor te abençoará. Mas não adiantou, porque o veneno não era maior do que a glória do Senhor. Não aconteceu nada. Paulo não passou nada, não teve um sintoma, não teve febre, não passou mal-estar, nada. Por quê? Porque Paulo acreditava no que estava em Marcos. Paulo sabia que o Senhor tinha feito uma promessa lá no Evangelho de Marcos. Pastor, mas Paulo estava seguro porque Lucas acompanhava ele. Querido, em nenhum momento a Bíblia diz que Lucas era médico de Paulo. Acompanhar é ministério. Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo andava com seu médico particular. Entende? Se Deus colocar um varão do seu lado, amigo, que é rico, em nenhum momento Deus está dizendo que ele é o teu provedor. Ele é amigo, caráter. Não confunde as coisas. Em nenhum momento Lucas era médico particular de Paulo. Ele estava exercendo simplesmente
aquilo que o Senhor colocou. Ele era apenas uma pessoa que assessorava, apenas acompanhava, apenas estava junto, porque estava vendo o ministério do apóstolo Paulo, e Paulo tinha unção de cura. Remando, rebia, dei, fiasto, como derrasse. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que a maioria dos profetas tinha saúde, porque o próprio Jeová Rafa era o Deus que sarava, era o Deus que sustentava, era o Deus que mantinha. Por quê? Porque pelo menos alguém tem que ter saúde para pregar vida, diz o Senhor Deus. Deus te trouxe aqui. Você pode perceber que dificilmente você escuta falar dos pastores que são líderes gerais que estão doentes. É muito difícil você ouvir falar. Deus sempre vai preservando e guardando eles, porque eles são a liderança geral. Dificilmente você vai escutar falar. Há quantos anos que você já viu o R.S. Soares na televisão? Mais de 30 anos. Qual o dia que ouviu falou que ele estava no hospital? Claro que uma hora vai ficar. Pode ficar enfermo. Como pode também não ficar, porque o arrebatamento pode ser iminente. Mas o Senhor sempre protege. Sempre guarda aquele que está buscando o reino. Está propagando o evangelho. Está anunciando as boas novas. Fique tranquilo, Satanás pode até picar tua mão, mas o veneno não vai correr sobre o teu sangue, porque a hora que ele bater, ele vai ver que o teu sangue foi trocado pelo sangue do Cordeiro, e ele vai ter que sair de retirada, porque ali o sangue já te marcou, e você está escrito propriedade exclusiva do arrebatamento. Amados, a mensagem do Senhor foi... Oh, que legal, tem instrumento aqui, né? A mensagem do Senhor foi entregue à igreja. Se o Senhor não te revelou, não fique triste. Pede para o pastor convidar ainda esse ano. Senão só janeiro do ano que vem. Então Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Orem pelo pastor Robson. Amanhã estamos ali na Catedral do Brasil para Cristo em Jacareí, né? Aí segunda e terça em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Então é uma loucura. Aí na quarta eu retorno, quinta já estou em Maringá, fico lá até segunda-feira, retorno segunda e terça, já estou em São José dos Campos e depois estou indo para Buenos Aires. Orem por nós. E dia 15 de março até dia 25, estou fazendo uma viagem vai ser uns 30 pastores, né? Que vai viajar. É um trabalho diferente, né? De caravana, é um trabalho mais espiritual. Nós vamos fazer um trabalho com 30 pastores de revestimento. Nós vamos para Madrid, de Madrid para o Egito, depois para Israel, né? E nesse período nós vamos fazer cultos, adorar o Senhor e ganhar almas, e claro, conhecer toda a história também. Mas orem para que Deus nos leve em paz e nos traga em paz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, muito obrigado pelo carinho. Orem pelo pastor Robson, pela família, pela minha casa, pelo ministério. Vocês sabem que quem vive da obra não é fácil. E eu ainda cuido de muitas vidas, irmão. Acabo ajudando muita gente. Por isso que eu sempre pego cestas básicas por onde eu passo, para poder abençoar famílias por onde eu passo. Porque dias atrás eu fui ali em Guarulhos, irmão, num bairro chamado... Oh, meu Deus. Eu não sei o que de São Jorge, o nome do bairro lá. É alguma coisa de São Jorge, alguma coisa assim. Tem um nome antes. E um bairro extremamente pobre. Cheguei lá, a irmã mora num cômodo, telha, um calor, com 3 filhos, e o marido tinha acabado de morrer. Que os caras mataram lá o pessoal, tipo, acho que é PCC, não sei. Uma serva de Deus, uma pregadora do evangelho. Teve um problema na visão, estava ficando cega, agora voltou ao normal, né, porque deu um problema lá de glaucoma. Não tinha nada em casa. Aí quando nós chegamos com pacoteira de comida, pensa na alegria daquelas criançadas, irmão. Pularam em cima das bolachas, que eu também aproveitei e pulei, porque tinha um passatempo, né, a bolacha lá. Falei, opa! Falei, é de Deus, me dá 2 aí. E aproveitei. Comi sucrilhos. Os molecadas abriu, eu aproveitei, irmão, bobo. Entrei no milagre. Você vê a alegria deles, irmão. Sabe que são crianças que, acho que é 8, 9 e 10, escadinha, né? Nunca tinha ido no McDonald's. Nunca conheceram o cinema. Aí meu amigo foi lá e levou ele. Quando viram aquele lanche, ficaram bobos, irmão. Esses alimentos ajudam muita gente. Ajuda demais.
Então, a gente não só prega viajando, a gente também cuida. Porque o Senhor colocou amor no meu coração para almas. Eu não prego por dinheiro. Se eu falar que eu não ganho oferta, eu estou mentindo, eu ganho. Mas tem igreja que não me dá, não. Só que vocês sabem de onde Deus me tirou. Eu era bancário. Eu era professor. Eu dava aula na área acadêmica, universitária. Eu era banco, trabalhava em banco. Se eu tivesse hoje na minha carreira, que eu abandonei e encerrei ela em 2005 para 2006, provavelmente eu era grande no banco hoje. Porque eu crescia muito rápido na agência. Provavelmente estaria já na área da superintendência. Na universidade estaria já dono de uma cadeira. Porque sempre estudei. Mas Deus mandou abrir mão de tudo para pregar de graça o reino dele. Vocês lembram quando eu vim aqui no começo, eu vendia DVDs. Até isso Deus me proibiu. Eu não posso vender mais. Ele manda dar de graça. Fiz os livros, escrevi livros, eu não posso vender, tem que dar de graça. Não é fácil. Mas Deus não deixa faltar. Pelo contrário. Pelo contrário. A hora que eu penso que eu falo, Deus, esse mês eu não vou conseguir. Dia 10 agora eu tinha que pagar meu cartão de crédito, eu estava desesperado. Mas me deu aquela tristeza, porque no mês de dezembro a gente tira uns dias para descansar, né? Para não pregar e não prega. E se você não prega, o povo não te abençoa, não adianta. E aquilo ficou dias e dias sem receber um centavo na mão. Aí eu fiquei quieto, eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. Meu cartão dia 10 eu tenho que pagar, Senhor. Meu Deus, é o cartão, é o sem parar. Só de sem parar, R$512 de estrada viajando na obra. E aquele preocupação, falei, Deus do céu, meu cartão, Senhor Deus, tem que pagar 2.000 e poucos reais, Senhor, passagem de avião, Senhor, que eu comprei, a igreja não deu porque estava apertada, chegou no dia, porque tem assim também, acontece isso, o pastor manda você comprar passagem de avião, você vai e prega, no final ele chora. Aí eu falo, varão, meu Deus, a igreja está no vento, eu não sei como que eu vou fazer para pagar sua passagem. É claro, já cheguei, né? E eles não devolvem o dinheiro, irmão. Uns devolvem. E aí eu falei, Deus, eu confio no Senhor. Aí o que aconteceu? Fui lá em Itapetininga pregar, na igreja Assembleia de Deus do Belém, do pastor Pedro Valentim. Inclusive vocês têm uma igreja lá, né? Em Itapetininga. Fui lá ministrar, lá no Dr. Coutinho. Aí quando eu fui ministrar a palavra, terminou o culto, veio um médico falar comigo. Um doutor chamado Felipe. Falou, pastor, eu senti no meu coração de te dar uma oferta. Falei, mas por que você sentiu isso? Ele falou, há 2 anos atrás, quando você veio pregar aqui na Vila Nastre, que é um bairro que tem lá, nós gostamos tanto da mensagem, que eu e minha esposa, que é hoje a atual esposa, tomamos uma decisão e casamos. Ele é médico, ele é dentista. E você falou que Deus ia tirar eu do meu trabalho, mas ia colocar eu dentro de um lugar fixo. Eu trabalhava na Unimed, passei no concurso da prefeitura e hoje eu sou médico da prefeitura. Falei para ele, que benção, hein? Não vai trabalhar mesmo, né? Vai ganhar sem trabalhar, né? Aí, já dei uma patada já para ele ficar esperto, né? Tem que dar, né, irmão? Aí ele pegou, falou assim, passa o número da sua conta que amanhã eu vou te abençoar, pastor. E geralmente as pessoas me dão 100, 200, às vezes 300 reais, né? Máximo que chegava é 500, aí que alguém... Meu irmão, é Deus de providência. Quando foi no outro dia, um amigo meu, Beto, mandou uma mensagem e falou assim, o doutor Felipe está ocupado, pediu para avisar que já fez o TED na sua conta, tá? E ele mandou dizer que é de coração. Eu falei, amém. Quando fala que é de coração, é pouco. Meu irmão, quando eu entrei na conta, eu acredito que ele deve ter dado o dízimo dele. Porque ninguém dá quebrados. Ou você dá 100, ou você dá 90, ou você dá 80. Ninguém dá 83, ninguém dá 103,50 centavos. Tinha R$2.278. Quando eu fui pegar o cartão de crédito, falei, mamãe, vou pagar o cartão, quanto que está aí o valor? Já vamos... Minha mãe falou, 2.278. Olha como Deus cuida. Não precisei ir lá cobrar. Fui de graça e voltei de graça. Claro que despesa, a igreja tem que ter ciência, tem que pagar. Mas Deus cuida. Por isso que eu lhe digo, pregue a verdade. E a verdade sempre cuidará de você.
Em todo tempo a verdade estará com você. Fui para Paysandu agora pregar para encerrar. No Paraná preguei, acho que fiquei uns 6 dias ministrando na região. E dormi todos os dias num hotel muito caro da cidade, que na verdade eu não queria. Eu não queria, mas era o único hotel da cidade e era o mais caro. O único e o mais caro. A mulher construiu um hotel muito chique na cidade. E era R$105 a diária. Não é tão caro, meu irmão, mas pelo porte da cidade. Mas é bonito. Na hora que foi para acertar, cada pastor deveria me dar R$100 para me pagar. Mas como eu tinha ido para pregar numa igreja, e de repente lá os pastores começaram a me chamar para ir pregar nas assembleias, e comecei todo dia a pregar nas igrejas. Fui para Maringá, fui para Doutor Camargo, fui para várias cidades vizinhas pregar. Mas eu não gosto de ficar tocando no assunto. Ninguém deu. Eu fiquei quieto. Falei, amém, Deus, tu sabes. Aí na hora que eu estava indo embora, falei, vou pagar com o meu cartão de crédito, né? É o jeito. Era 600 e pouco. A mulher olhou e falou assim para mim, você é o pastor Robson? Eu falei, sim. Rapaz, eu escuto falar tanto de você nessa cidade que você prega. Você já pregou no evento da prefeitura aqui? Eu falei, já. Nossa, que honra ter o senhor dormindo aqui no nosso hotel. Eu vi aqui no cadastro. Eu falei, que bom. Eu falei, posso abençoar a senhora? Ela falou, eu sou católica. Eu falei, não tem problema não. Eu falei, abençoei a vida dela orando. Ela pegou, ficou muito feliz. Aí eu falei assim para ela, fecha para mim que eu vou pagar. Ela falou assim, não é os pastores que vão passar aqui, a Assembleia de Deus? Eu falei, a Assembleia tem cadastro aqui? Ela falou, tem uma Assembleia aqui da cidade. Eu falei, não, mas não foi nela que eu preguei não. Ela disse, porque geralmente eles deixam aqui, eles passam e pagam. Eu falei, não, essa aqui vai ser minha mesmo. Na verdade eu fiz a obra. Ela, então vamos fazer o seguinte. Então, a próxima vez que o senhor vier, o senhor paga. Agora o senhor pode ir em paz. Então fica como benção, fica pela oração. Aí eu falei, eita, oração cara, R$600? Tá vendo como Deus cuida? É Deus, irmão. Não adianta. Deixa Jesus cuidar. Amém? Queridos, vou passar o microfone para o pastor. Vou chamar o pastor Diego, vem aqui à frente. E quero passar o microfone a ele. E vocês vão dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.